Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma censura aos seus filhos que são resistentes aos seus ensinamentos. Deus tenta de várias formas que acreditemos nele e acolhamos a sua palavra e nós mantemos o coração fechado para os seus apelos. Façamos o propósito de abrir de par em par as portas do nosso coração para Deus, pois Deus o que quer é levar-nos à plenitude do amor. E aproveitemos o dia de hoje para rezar por todos aqueles que têm o coração completamente fechado para Deus. Continuando a nossa série sobre a doutrina, na semana passada vimos a moralidade dos atos humanos, quando nossos atos são bons e quando são ruins. Hoje vamos estudar a lei moral ou lei natural, que é a lei que Deus imprimiu no nosso coração. Vamos entender um pouco melhor o que é a lei. A lei de São Tomás de Aquino, numa definição clássica, é a ordenação da razão dirigida ao bem comum, promulgada por quem tem autoridade. Se o autor é Deus, chama-se lei divina e pode ser eterna, quando encontra-se na mente divina, e natural, lei divina impressa no coração dos homens, e positiva, lei divina contida na revelação. Lei eterna. A lei eterna é definida por São Tomás como o plano da divina sabedoria que dirige todas as ações e movimentos das criaturas em ordem ao bem comum de todo o universo. Propriedades da lei eterna. Ela é imutável, universal e eterna. Lei natural. Entende-se por lei natural a própria lei eterna enquanto participada na criatura racional. Ignorância da lei natural. É impossível a ignorância dos primeiros princípios em qualquer homem dotado de uso da razão. Os princípios secundários ou conclusões próximas, que constituem em grande parte os preceitos do Decálogo, podem ser ignorados, ao menos por algum tempo. Lei divino-positiva é a lei que, procedendo da livre vontade de Deus como legislador, é comunicada ao homem por meio de uma revelação divina. Algumas leis positivas do Antigo Testamento foram depois abolidas pelo próprio Deus, já que eram meramente circunstanciais, ao passo que a lei evangélica, que está contida nos evangelhos, é definitiva e, embora tenha sido dada de modo imediato para os cristãos, diz respeito diretamente a todos os homens. As leis humanas, como já se disse, são estas as leis ditadas pela legítima autoridade, quer eclesiástica, quer civil, em ordem ao bem comum. Que a legítima autoridade tenha verdadeiro poder, dentro da sua competência específica, para dar leis obrigatórias, é coisa que não se pode pôr em dúvida. Resulta da própria natureza da sociedade humana, que exige a direção e o domínio por meio de algumas leis. De si mesma, portanto, toda lei humana legítima e justa é obrigatória perante Deus, isto é, toda lei que seja ordenada ao bem comum, seja promulgada pela legítima autoridade e dentro das suas atribuições, seja boa em si mesma e nas circunstâncias, seja imposta nas devidas proporções aos súditos a ela obrigados. No entanto, quando a lei é injusta,
porque lhe faltem algumas dessas condições, não obriga e, em certas ocasiões, pode até ser obrigatório desobedecer-lhe abertamente. Por isso, se uma lei civil se opõe manifestadamente contra a lei natural ou a lei divino-positiva ou a lei eclesiástica, não obriga e é, pelo contrário, obrigatório desobedecer-lhe, por se tratar de uma lei injusta, atentatória do bem comum. Que lição nós podemos tirar de hoje? Para que toda a lei ficasse clara para nós, Deus nos revelou os 10 mandamentos. Procuremos conhecê-los profundamente para não desviar-nos do caminho que nos leva à plenitude do amor e da felicidade. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.